Então, eu queria agradecer o convite, né, feito pelo Elton, meu ex-aluno, e vou falar sobre um período há mais de 50 anos, que é o movimento estudantil, focando no 68. O que eu fiz de errado aqui que desapareceu todo mundo? Que só eu, né? Não, é assim mesmo, professora. Vou Ah, passar bom, você. que eu sou semi-analfabeta em informática. Muito bem, então eu vou falar desse período, porque é o período que eu vivenciei, né? Eu era em 1968, eu era caloura de História na Universidade Federal do Paraná, eu fiz ali a minha formação toda, e o movimento estudantil era muito atuante, era realmente um fenômeno no Paraná e no Brasil todo, né? E eu participei desse movimento estudantil, representando quase sempre o Centro Acadêmico de História, no Diretório Acadêmico, no DARP, que era o Rocha Pombo da época, participava das assembleias, das passeatas, enfim, das manifestações contra o ensino pago, por mais vagas, por reformas curriculares, por uma reforma universitária democrática, porque em plena ditadura se discutiam essas questões, e também a ampliação de vagas era um problema muito sério. E eu participei até dezembro de 68, intensamente dessas movimentações, que depois eu posso esmiuçar na parte de perguntas, né, que me serão feitas. O que eu queria era contextualizar um pouco o movimento estudantil. Eu escuto muitos jovens, hoje já nem tanto, mas recentemente ainda, lamentando que não tem movimento estudantil como tinha, não vai ter nunca mais, porque movimentos de massa do tipo que houveram nos anos 60, 70, até final da década de 80, dificilmente ocorrerão de novo, porque houve uma mudança muito grande nas formas de relações dos movimentos sociais, e mais recentemente, inclusive, as redes sociais, né? Então, o movimento de massa, como tínhamos, de botar, como no Rio de Janeiro se pôs 100 mil pessoas numa passeata na década de 60, é um fenômeno que dificilmente vai se repetir. Não é para lamentar que não se repita, é para lamentar se não existir mobilização, ainda que em outras formas, né? Naquela época, nós não tínhamos outra forma de comunicação a não ser ir para a rua, distribuir panfletos, gritar palavras de ordem, enfrentar a polícia, era o que existia. Né? E isso foi muito bem articulado, haviam grandes lideranças que articulavam para que tudo corresse da forma mais organizada possível, né? Com alguns momentos pontuais muito ricos, como foi a tomada da reitoria em 68 e depois o cerco do Centro Politécnico, foram momentos chaves. Isso antes do ato institucional número 5. Depois de dezembro, com o AI-5, que vem uma repressão muito severa, então esses movimentos de rua eles não ocorrerão mais com tanta frequência e não com tanta intensidade, inclusive numérica, de participantes. Né? A partir de dezembro de 68, eu não acompanho mais, porque um grupo de estudantes foi preso numa reunião em dezembro de 68, que era um congresso regional da União Nacional de Estudantes, porque tinha havido o Congresso Nacional em Ibiúna, São Paulo, e todos tinham sido presos, né? Lideranças estudantis de todos os estados brasileiros estavam lá reunidos. Eu não era liderança, não considero assim.
eu vim de Maringá, onde eu morava, para estudar aqui em Curitiba, eu era lambari, perto dos peixes grandes, né? Mas nessa reunião que houve aqui em Curitiba, em dezembro de 68, eu representava, eu era delegada, tirada em assembleias, as assembleias votavam, indicavam os delegados, eu era delegada para participar do regional da Uni. A ideia era fazer vários regionais e depois unificar as propostas aprovadas, né? Claro que foi um fracasso em termos de chegar a unificar essas propostas, porque a maioria dos regionais foram desbaratadas, né? Aqui em Curitiba, com muito estardalhaço, né? Achando que estávamos preparando alguma revolta maior, éramos grandes subversivos, que era o termo da época, né? Então, eu fui presa e eu não participei mais. Aí eu fico 1969 até dezembro, eu fico na prisão, e quando eu volto, eu vou para uma outra turma do curso de História, onde fiz bons amigos, que conservo até hoje, mas também fui para uma outra realidade. O movimento estudantil estava, de certa forma, sufocado, né? Algumas coisas aconteciam, mas quase na clandestinidade. Então, a minha participação no movimento estudantil foi meteórica, foi isso, né? Rápida, intensa, mas muito rápida, né? E depois eu só vou poder participar mais tarde, já na década de 70, a partir principalmente de 74, 75, há um crescimento dos movimentos sociais, aí não mais estudantil, e eu posso participar um pouco, muito pouco, porque aqui em Curitiba não aconteciam grandes articulações, né? Então, o que eu posso falar da minha militância estudantil é isto, né? Tem as particularidades que, se tiverem alguma curiosidade, eu posso responder. Então, essa minha fala é bastante curta, porque a minha participação foi muito rápida, né? Eu entro na universidade em janeiro, entrei com tudo, de cabeça, né? Porque fiz boas amizades, boas relações políticas, e em dezembro acabou, né, a festa para mim, porque daí eu fui presa, né? Então, daí vem um pós década de 60, que daí é uma outra correlação. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer.